Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar. Estamos mais uma noite aqui diante do Senhor para nos trazer da parte de Deus uma palavra para vocês nesta noite. Na verdade, nós queremos estar dando uma das nossas escolas desse nosso segundo trimestre, né? Que ela vai estar balizada em Efésios, no capítulo de número 1, o versículo 1 e 2, e também Atos dos Apóstolos, no capítulo de número, a partir do capítulo 1 ao 7. Lembrando que a carta de Éfeso ela é bem antiga, ela foi escrita mais ou menos 62 anos depois de Cristo, e Atos também é bem antiga, foi escrita mais ou menos no ano 63 depois de Cristo, mais ou menos por aí. São datas similares, não são datas exatas, pois está o assunto que nós vamos. Então vamos lá, vamos ler Efésios 1 e 8, para você que está acompanhando aí, pegue sua Bíblia, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós estamos na semana, a partir de 7h30 da noite, trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. E ao domingo nós estamos trabalhando 6h30 da noite. E que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho venha sobre ti nesta hora. Que a tua casa seja inundada da graça de Deus nessa quinta-feira. Amém? Efésios 1, o versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios, fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2 da carta aos Efésios. A vós graça e paz da parte de Deus e de nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Isso é Efésios 1 ao 2. Atos, no capítulo de número 19, do versículo 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto o apóstolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efésio. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: eis que sois batizados então? Em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas e profetizavam. Este era ao todo uns 12 varões. Esse é o nosso texto que vamos estar nessa noite trabalhando. Então nós temos aqui 3 pontos, e cada ponto, o nosso primeiro ponto, ele tem 2 subpontos. Você tem um ponto, aí você tem 4 subpontos menores, que é onde vai estar apresentando para vocês esse primeiro ponto. O nosso primeiro ponto vai estar tratando de que a autoria da epístola. No nosso segundo ponto, nós vamos estar identificando para quem a epístola foi escrita. E no nosso, apenas algumas explicações sobre a epístola, que a gente já vai fazer uma conclusão. Então, vamos lá. A epístola aos Efésios é nominada de a coroa dos escritos de Paulo. É ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por Jesus Cristo. Nesta lição, já falamos aí para vocês, nessa lição nós vamos estudar os aspectos introdutórios, as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve ser sempre levado em conta as datas, as cidades por onde Paulo passou. É muito bom que você conheça um pouco das epístolas, para quem nunca participou de escola, né? Ou, como diz aí o pessoal, as escolas teológicas. Então vamos lá, vai lá. A autoria e a data. A autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo.
seu nome hebraico, Saulo, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Mas há também os que eu conhecia como Saulo, ficou chamado também como Saulo de Tarso, é o que diz Atos dos Apóstolos 13, 1. Em hebraico, Saulo, que significa solicitado. Provavelmente é uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Aleluia! O apóstolo Paulo, toda a vida que ele escrevia, ele deixava, vamos dizer assim, a sua marca nas suas epístolas. Por isso que quem estuda sabe disso, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 21, e Filipenses 3, o versículo 5. Paulo, a palavra Paulo significa pequeno. Paulo, o pequeno, era o seu nome e significado na língua romana, né? Na língua italiana, digamos assim. Atos 22, 25, você encontra isto. Assinatura apostólica, como eu já dizia, quando Paulo ele escrevia, ele sempre deixava a sua assinatura apostólica, dizendo Paulo, apóstolo, Paulo, servo aos irmãos, e etc, etc. Você pode ver isso nas epístolas escritas por ele. Então vamos lá, assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo Paulo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, porque Saulo nos arremete à criatura velha. Paulo, Saulo lá, o perseguidor dos crentes, né? Você vê em Atos 9 essa história aí, que culminou com Paulo caindo da sua cavalgadura e crendo em Cristo a partir de então, né? Nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Quando ele diz Paulo, ele está se identificando muito conosco. O ponto central de Efésios, né, da carta toda, é Cristo, o cabeça da igreja, é o que você vê. Logo no capítulo 1 você já identifica a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Você vê já no capítulo 1 em diante, você vê a obra criadora do Pai, a obra redentora e a obra do Espírito Santo, se você dividir bem a carta dos Efésios a partir do capítulo 1 em diante. O nome mais apropriado para evangelizar o mundo foi o que ele achou chamasse por Paulo. Romanos 11, 13 está escrito. Outro detalhe revelante é a reivindicação de sua autoridade apostólica pela vontade de Deus. Ele sempre ressalta isso. Ele ressalva pela vontade de Deus. Como em Efésios ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Efésios, fiéis em Cristo. Isso era a forma saudativa de Paulo. Ele saudava as igrejas sempre desse jeito, desta forma, né? Quando Paulo ele escreve essa epístola, ele estava na sua prisão, em Roma. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identificava como prisioneiro de Jesus Cristo. No capítulo 3, no versículo 1, está escrito. Ou o preso do Senhor, no capítulo 4, no versículo 1. O embaixador em cadeias, Efésios 6 e 20, Paulo nos escreve desta forma. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere, por razão ele estava no rol das... Por esta razão ela entrega o rol das epístolas da prisão, redigitadas aos Efésios, né? Aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então quando você vê aqui a epístola da prisão, como é chamada, e acompanhada de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Foram 4 epístolas que eles escreveram quando estava em cadeias. A data que eu dei para vocês está segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Diz que a carta pode ter sido escrita em 62 depois de Cristo e Atos 63 também depois de Cristo. Vamos lá. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias, que você encontra a partir do capítulo 13 de Atos, amplas igrejas da religião mediterrânea, Paulo teve em prisão domiciliar, aleluia, por cerca de 2 anos, entre os anos 60, como eu disse, e 62, aproximadamente. A partir dessa prisão, a data provável da
redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta do ano 61 ao ano 62, como eu já comecei dizendo aí para vocês. Tendo Tinico como seu portador. Paulo, ele tinha seus amigos, não é? Que ajudavam a transportar as cartas, já que ele estava em prisão, ele escrevia. Nós sabemos que tem carta de Paulo que foi escrita por outros amigos, ajudando a ele na escrita, para que assim pudesse chegar aos seus destinatários, e seria as igrejas da Ásia Menor, né? Então nós entendemos aqui no nosso primeiro ponto que Paulo, ele é o autor da carta aos Efésios, e a sua data de autoria é por volta do ano 61 ao ano 62, durante a sua prisão em Roma. E onde ficaria Roma, pastor? Na Itália. Então, a gente consegue perceber isso. Então nós já vimos aqui, nesse nosso primeiro ponto, a autoria, o autor é Paulo, né? Tem a sua assinatura apostólica, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou Paulo, servo, né? Vimos também já aqui que foi escrita na prisão enquanto ele estava em Roma. E agora vamos ver as datas, como já dei para vocês. E agora vamos partir aqui para quem eram os destinatários. Essa aqui foi escrita na cidade de Éfeso, fundada por volta do ano 1050, né? Acho que é essa data. Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Este local hoje é a atual Turquia, era onde ficava a cidade de Éfeso, que era uma das cidades conhecidas da era, né? Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada de mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Se você entrasse na grande cidade de Efésios, você ia ver uma grande carreira de colunas, e por ser uma cidade de poder, né? Ela era muito conhecida na época. Lá estava uma das 7 maravilhas do mundo, que a gente vai ver aqui, que era o grande templo da deusa Diana, onde Paulo teve uma contenda medonha com o povo, porque o povo disse que Paulo estava pregando uma nova doutrina e desprezando a Diana dos Efésios, né? Então você ia ver essas 2 carreiras de coluna de ambos os lados. Considerado uma das metrópoles com mais de 500 mil habitantes. E tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil pessoas, ou seja, espectadores. Próximo ali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorreu as lutas de animais selvagens com homens, e etc, etc. Esse anfiteatro é uma forma, se você conhece, que é uma bacia, era nesta forma, na terra, com degraus, e era essa capacidade gigante para mais de 500 mil pessoas sentadas ali dentro do anfiteatro. E tinha essa capacidade para 25 mil espectadores, né? Essa é a Efésio do passado. Vamos ver agora no nosso segundo subponto, do segundo ponto, a religiosidade em Efésios, como era na época, né? A cidade abrigava o templo de Artemis, a chamada deusa Diana, ou deusa da fertilidade, construído todo em mármore com suas colunas belíssimas, né? Quem estudou a história antiga sabe do que eu estou falando. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata, vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Aleluia. Nichos quer dizer aquelas figurazinhas que a gente faz, né? Quem é católico usa muito. Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo do 27 ao 29, você vê essa história, quando Paulo chega e vê a idolatria do povo, e ele começa a falar, e há uma confusão dentro da cidade. Houve ali uma perseguição contra Paulo. A igreja de Efésio
Paulo evangelizou a cidade e seus moradores durante 3 anos. Tá? Paulo era um grande missionário, vocês sabem disso. Em Atos 20, 31 está escrito. Ele passou 3 anos naquela cidade para que ficasse aí essa igreja chamada de Éfeso. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas. Acabou-se de ler no começo da nossa aula. Conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, pois o povo cria então só da forma de como João Batista pregava, né? Mas era necessário serem revertidos de poder. Eles creram e receberam. Atos 19 está escrito. Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga. Por um espaço de 3 meses, Paulo ficou ali ensinando aqueles homens. Alguns deles creram e outros não. Eram os judeus que estavam ali. Voltou-se agora para os gentios, pregando num salão alugado, na escola de um certo tirano. Atos 19 fala sobre essa história. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo eram capazes de fazer grandes curas. É o que nos diz o relato aqui de Atos 19. Grandes líderes da igreja também passaram lá nesta cidade, por dentro dessa igreja. Por exemplo, Apolo ministrou lá, e foi aquele menino, aquele homem que Priscila e Átila ajudaram ele. Tinha muita eloquência, mas precisava ainda ser ensinada. Atos 18 está escrito sobre isso. Timóteo também foi designado para pastorear essa cidade. 1 Timóteo 1,3 está escrito. Irineu, que foi um dos grandes homens, um dos patriarcas, né, que foi ali um bispo, né, em 130 a 202 depois de Cristo. Foi um bispo grego do primeiro século. O apóstolo João também liderou essa igreja. Então nós vemos aqui nomes de grandes homens que passaram por Éfeso. Paulo, Apolo, né? Timóteo, Apolo e também João. E este grande homem, Irineu, que deixou a sua história marcada nos anais da história da igreja de Éfeso. Saudações. Quando Paulo saudava, né? A saudação é mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo. Efésios 1:1 é o que está escrito. Isto é, aqueles que foram separados, consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2:9 está escrito. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus quanto ao seu destinatário. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das igrejas da Ásia Menor, proveniente de Éfeso, metrópole mais importante daquela região. Querido, um dado muito interessante, uma curiosidade que você deve entender é que o mapa da era de Paulo, do tempo de Paulo, não é o mapa de hoje. Vocês sabem que a Ásia hoje é outros países. Então a gente deve, quando vê o mapa, entender que esse mapa aqui é um mapa diferente do mapa que se tem hoje. Inclusive o nome dos mares, né? Vocês sabem disso. A cidade hoje, onde foi a cidade de Éfeso, hoje, isso é a história que diz, ela está situada na bacia interior, lá da região da terra onde nós já dissemos, né? Hoje, isso está hoje toda coberta de lodo. A cidade já não existe, caiu com o passar do tempo. Então já não se tem lá muita coisa. Nós vamos já estar encerrando. Vamos agora para o nosso terceiro ponto. Nós vamos ver aqui o propósito e a mensagem quando Paulo escrevia. O propósito, nós vamos ver a mensagem e aí estamos fazendo essa pequena conclusão com vocês. Amém? Vamos lá.
Propósito: aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como as outras que Paulo escreveu. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que enfatizam a solução de certas questões. Primeiro, por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam a religião de mistérios e magia, mas que agora se reuniu com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. É por isso que Paulo, no capítulo 1, verso 2 a 22, fala sobre isso. Quando chega no capítulo 3, no 6, você vê bem ele falando das armaduras de Deus, é informação para esses crentes recém-chegados. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passo daqueles irmãos era marcado pela imoralidade bebedeira. Mais uma vez, salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida. É o que diz Efésios, no capítulo 2. Né? Só lendo esse texto aqui, que é muito interessante, para que não passe despercebido. Não é? Do capítulo 2, versículo 20, que diz assim, ó: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, a pedra principal de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. O assunto aqui, no capítulo 2, é a salvação, é pela graça. Quando Paulo começa a escrever. Gentios e judeus unidos mediante a cruz de Cristo. Houve sempre essa questão do povo judeu com o povo gentil, né? Querendo mudar os costumes, circuncidar os irmãos, aquele negócio todo. Destaca-se ainda uma preocupação de Paulo com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizado pelo plano universal da redenção para ambos. Porque agora, Efésios 2:11, e todos os outros textos das outras cartas, diz que não há mais separação, que Deus estava em Cristo unindo o homem a Deus e a Ele. Estou usando aqui minhas palavras. Então, Cristo na cruz, ele quebra todo tipo de separação. É para todo que crê. Se for gentil, grego, seja lá quem for, em Cristo não tem acepção. Sobre essa premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. É dessa forma que Paulo escrevia. Vamos ver a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, o cabeça da igreja, no capítulo 1, no capítulo 4 e no capítulo 5. Cristo, a cabeça, e a igreja, que somos cada um de nós que cremos, representa o corpo de Cristo na terra. O corpo místico de Deus, ou de Cristo na terra. E aqui, corpo em dois estados. Corpo no sentido físico, eu estou nele, e no sentido espiritual também. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e no capítulo 1, do verso 3 ao 5, a atuação do Espírito Santo como penhor e experiência de salvação. Porque lá onde diz que nós somos marcados, nós estamos propriedade particular de Deus. Né? A reconciliação dos povos por intermédio de Jesus Cristo, no capítulo 2, no versículo 16. Quarto, a relação do mistério da vontade de Deus na obra do Espírito Santo. E quinto, o novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação da adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo, no capítulo 5 ao 6, você vê, falando sobre isso. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã,
Ou seja, tudo quanto Deus fez é em prol da sua igreja. Então a mensagem de Efésios, ela está em primeiro lugar, como disse aqui na mensagem, a consumação do plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo no capítulo 1, né? A reconciliação de todos os povos por via da cruz, do sacrifício de Cristo, e a revelação do mistério da vontade de Deus na obra do Espírito Santo. E quinto, o novo estilo de vida na unidade, ou seja, na comunhão e na frutificação e na adoração e na intercessão através do Espírito de Deus, está sendo trabalhado no capítulo 4 e no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Essa foi a nossa primeira aula. O tempo não dá. Espero que vocês tenham compreendido bem, né, o que a carta está dizendo para vocês. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? A abordagem que Paulo dava quando ele escrevia. Amém? Essa foi a nossa primeira aula teológica, começando neste dia de hoje, nessa quinta-feira. Que Deus em Cristo te abençoe e que a graça do Senhor seja grande. Lembre-se, leia bem a carta de Paulo aos Efésios, porque as escolas vão estar trabalhando entre Efésios e Atos dos Apóstolos. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que o amor do Pai, a graça esteja com vocês. Amém? Até a próxima aula. Tchau.